Concha, salve, salve, um ninho de paz e aconchego, aberto em Concha, no chão agreste do caminho hostil das bandeiras. Viva, viva, conchas, são tantas as conchas do meu rio, desenhando o belo nome do nosso Brasil. Concha, salve, salve, a bota do bravo tropeiro, aqui plantou amor e trabalho, entre as folhas e luz da cartilha. Viva, viva, conchas, são tantas as conchas do meu rio, desenhando o belo nome do nosso Brasil. Com a presença de todos os vereadores e sob a proteção de Deus, declaro aberta a 18ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Conchas. O primeiro secretário fará a leitura do expediente do dia. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Conchas, São Paulo. O vereador que esta subscreve vem respeitosamente perante vossa excelência requerer nos termos do artigo 336, inciso 3º do Regimento Interno, licença sem remuneração no período de 60 dias para tratar de interesses particulares, a partir do dia 29 de julho de 2019. Conchas, 19 de julho de 2019. Sidney Leão de Souza, vereador. Eu coloco para o plenário a discussão e votação a respeito do requerimento do vereador. Alguém em discussão? Vereador Sidney. Senhor presidente, nobres colegas, vereadora, eu venho através desse pedido, então, pedir um afastamento de 60 dias para cuidar de problemas particulares relacionado à questão de acúmulo de cargos. Então, eu entrei com um pedido de consulta ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, né, com relação a um cargo no Estado, professor. Eu estava afastado e agora tenho que voltar, porque já deu o prazo. Então eu optei por esse afastamento para evitar problemas, enquanto eu espero uma resposta do referido tribunal. O meu lugar será ocupado pelo suplente, que seria o Lauro Arruda, que é do nosso grupo. Então, portanto, creio que Lauro Arruda vai cumprir esse tempo aí de uma maneira boa e eficaz. Então seria isso, senhor presidente e nobres colegas. Não havendo mais ninguém em discussão, coloco em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contra, fique em pé. Requerimento do vereador Sidney Leão de Souza, aprovado por unanimidade. Continuar a leitura, vereador, do expediente do dia. Requerimento número 54/2019, de autoria do vereador Valdir Moura de Arruda. Requer que o Poder Executivo informe se o terreno localizado atrás da fábrica de móveis Chaguri é de propriedade do município ou particular. Requerimento número 55/2019, de autoria do vereador Valdir Moura de Arruda. Requer que o Poder Executivo Municipal informe se o terreno ao lado do reservatório da Sabesp é de propriedade do município ou particular. Indicação número 92/2019, de autoria do vereador Valdir Moura de Arruda, indica ao Poder Executivo Municipal a manutenção das academias ao ar livre de nossa cidade. Indicação número 93/2019, de autoria do vereador Sidney Leão de Souza, indica ao Poder Executivo Municipal a manutenção asfáltica da Avenida Elias Tomazella nos trechos em frente à Praça da Bíblia e na altura dos números 743, 719 e 239. Indicação número 94/2019, de autoria do vereador Sidney Leão de Souza, indica
ao Poder Executivo Municipal a manutenção da rodovia Anivaldo Lopes, bem como efetue a limpeza do mato na rotatória existente na referida estrada. Vamos passar para a tribuna livre. Convido a vice-presidente para ocupar meu lugar enquanto faço uso da tribuna. Com a palavra, vereador Miguel Chaguri. Senhora presidente, senhores vereadores, em primeiro lugar quero aqui reiterar as palavras do vereador Sidney a respeito do Laurinho, que vai assumir na próxima sessão. Tenho certeza que vem para somar, para colaborar com a nossa cidade aí. Gostaria de falar aqui um assunto, até pegar meu celular aqui um pouquinho, peraí. Essa semana nós fomos aí surpreendidos com uma notícia que abalou toda a cidade a respeito da criança Valentina. E a gente está tendo que se mobilizar aí, que é uma situação inusitada, inesperada, que ninguém esperava uma situação dessas, né? Então eu estou aos poucos me inteirando da situação, mas no dia já que eu fiquei sabendo, eu mandei mensagens para alguns deputados, para assessores de deputados, pedindo ajuda. Até em primeiro momento não ajuda financeira, mas ajuda para conseguir essa vacina, para agilizar, para vir mais rápido. Então, a gente está aí na expectativa de que venha logo. A gente sabe que, se Deus quiser, vai chegar essa vacina, mas a gente tem pressa, né? E a cidade toda está se mobilizando para ajudar, mas nós sabemos que todo mundo ajudando não vai dar, se for para comprar a vacina, né? As 6 doses de vacina. Mas a gente tem que colaborar de outras maneiras, porque a família vai ter que cuidar dessa criança 24 horas. Nós sabemos que a Michelle é enfermeira do nosso hospital. Ela já cuidou de familiares de todos nós, tenho certeza. Então chegou a hora da gente retribuir e achar uma maneira de deixar ela cuidando da filha. Eu estive na prefeitura hoje procurando alternativas para ela não ter que voltar ao trabalho, porque as férias dela acabou. Eu não consegui falar com o prefeito hoje, que ele estava em viagem. Mas a gente tem que estudar alguma coisa, nem que seja para nós mudarmos aqui a lei, para favorecer. Porque a licença não remunerada que existe na prefeitura de Conchas, ela é só para os professores. Ela não abrange os outros setores da prefeitura. Então eu pensei em nós fazermos uma lei, o prefeito mandar uma lei, nós aprovarmos, fazendo essa alteração que pudesse ela tirar uma licença não remunerada, né? Porque a população, tenho certeza que vai colaborar, não vai desamparar eles, não. Agora, a licença remunerada é uma coisa complicadíssima, a gente sabe disso. Difícil conseguir, a não ser que seja pelo INSS, mas pelo que eu estou sabendo é meio difícil. Conversei até com a própria Michelle, ela já tentou e não deu certo. Então vamos fazer essa corrente do bem na cidade, vamos nos unir, vamos deixar um pouquinho as bandeiras partidárias de lado. Nessa questão a gente tem que se unir. Então a gente tem que procurar os nossos redutos políticos, nossos deputados, para ver se acha soluções. A gente tem que, o mais rápido possível, tentar resolver isso daí. Outro assunto que eu queria falar aqui é que
Todos sabem aqui que eu fui acusado de tentar prejudicar uma funcionária pública do hospital, que eu tinha ameaçado, que eu tinha coagido. Tudo mentira. Mentira do senhor Ednilson Desidério. Daquele do Acontece Concha que nós estamos acostumados a ver as barbaridades que ele escreve. Eu fiz um boletim de ocorrência contra ele e ele foi chamado na delegacia. Dessa vez ele confirmou que ele escreveu. Não foi igual às outras vezes que ele jogava a culpa num fake. Então dessa vez eu vou com o processo adiante. Ele vai ter que pagar pelo que fez. Só que foi chamado também a funcionária para depor, para esclarecer. E a funcionária confirmou que eu fiz aquilo. Por incrível que pareça, eu nem esperava isso. Só que caiu em contradição. Porque na postagem falou que foi via telefone. E lá na delegacia falou que foi dentro da sala de emergência do hospital. Quer dizer, já caiu por terra. E que ela não tinha testemunha. Por que mudou a versão? Porque se mantivesse a versão do telefone, iam pedir a ligação. Que não existe. Que isso nunca aconteceu. Então eu vou tomar minhas atitudes de forma judicial contra esse senhor, porque já extrapolou. Quantas vezes nós já deixamos passar? Ele vive atacando aqui todos os vereadores dessa casa. O vereador Rodrigo já me procurou para nós entrar com uma ação contra ele, como fizemos em 2013. E ele teve que se retratar na rede social, foi preso, cumpriu 1 ano e 20 dias de 1 mês e 20 dias de cadeia, mas não aprendeu a lição. Só fala mal dos vereadores, do prefeito e da cidade. Se falasse, vocês são incompetentes, tudo bem, agora ofende a família, ofende a moral do vereador. Não tem um mínimo de decência. Como se nós não conhecêssemos o histórico de vida dele. Como se nós não conhecêssemos a capivara que ele tem. Para falar de nós, vereadores. Né? Então, dessa vez eu não vou deixar quieto. Ele vai ter que pagar pelos atos. Vou entrar sim, criminalmente, e vou entrar também com danos morais. Sei que não vou receber, porque não tem, a gente já está acostumado com isso daí. Mas eu vou entrar. Quem sabe ele aprende um dia, né? Mas as eleições estão chegando. Ele é uma pessoa usada pelos políticos para fazer isso, eu sei. Não sou tonto. Né? E por hoje seria isso, senhora presidente, senhores vereadores. Retorna a palavra ao vereador Miguel como presidente desta sessão. Convido para o uso da tribuna o vereador Paulo Nunes. Senhoras e senhores, boa noite. Pessoal que nos escuta pelas redes sociais e nos vê pelas redes sociais também. Queria fazer uma reflexão que muito interessa para toda a sociedade brasileira e vai interessar muito para a população de nossa cidade. E os dirigentes municipais, sejam eles do Executivo ou do Legislativo, vai ter que começar a se preocupar, a partir de 2020, quanto
a nova reforma da Previdência Social. Eu fiquei estudando um pouco esta aprovação que nós tivemos há poucos dias. Provavelmente ainda vai ser modificada e alguma coisa vai, mas praticamente já está definida para a sociedade. Me preocupa o seguinte, eu fiz uns cálculos. Hoje, se nós examinarmos, vamos partir de Conchas. Vocês conseguem localizar uma pessoa de idade com 73 anos trabalhando em carteira? Gente, eu não acho. Se você procurar no estado e no país, é muito difícil. Tem aqueles que fazem por prazer, mas não entram nesse esquema da nova alteração. Por quê? Se estabelece um critério de 35 anos com carteira assinada, ninguém trabalha 35 anos seguidos. A média é você oscilar com 8 anos. Então, de 65 mais 8 anos, já vai para 73. Essa é a lógica do cálculo. Então, 73 ele ia receber um salário. Isso a partir de 2020. Se ele for aposentado com menos tempo, ele vai cair de R$1.000 hoje para R$400. Veja, como é que um aposentado de 70, de 65, acima de 65, vai viver com R$400? Quem que vai ter que amparar a saúde? Vai ter a prefeitura, vai ter mais gasto, vai ter que ter outros mecanismos prevendo isso. Isso me parece um desacerto com a sociedade brasileira. Agora eu fui ver também o que mais me preocupou. Os deficientes, principalmente aqueles que fazem parte do LOAS, assistente social, que o governo sustenta. Você pega, por exemplo, as crianças que têm síndrome de Down. As crianças e os jovens, tem muitos jovens com síndrome de Down. E autista. Hoje eles recebem um salário mínimo. A partir de 2020, esse benefício poderá ser cortado. Agora, se essa criança, que já é difícil para uma mãe ter um autista, uma criança de síndrome de Down, cortar esse benefício, onde vão essas crianças? Porque muitas vezes essas pessoas com essa síndrome de Down, a mãe não pode cuidar o tempo inteiro dele. Ele fica jovem, fica adulto, com esse problema, e onde ele vai? Vai para a sarjeta, vai para a rua. E quem que vai cuidar? Se não tem uma proteção legal para eles. Não tem aquela ajuda mínima para dar essa assistência. Então essa previdência, ela é desumana. Porque você tira dos coitados, dos trabalhadores, em benefício de quem? Por que eles não criam sistemas diferentes para arrecadar e não mexer naquilo que já está definido? Por que não tira dinheiro dos bancos? Hoje um banco, são 5 bancos que dominam praticamente toda a economia brasileira. Por que não tiram daqueles que têm demais e que não pagam nada? Hoje, 5 famílias ricas no Brasil, eles equivalem para 100 milhões de brasileiros. Eles têm fortuna de 100 milhões. Então, a forma de capitalizar dinheiro, tirar-se daqueles que têm muito, daqueles que não pagam, que sonegam, agora vai tirar dos trabalhadores, vai tirar do povo, daqueles que sofrem. É um negócio desumano. Aí nós vamos ter o quê? A pessoa trabalhando, que não se aposenta nunca. Exceto aqueles beneficiários, né, que o governo protege. O político se aposenta com 15 anos. Tem político aposentando com 15 anos. E outros setores aposentando. Esses ainda vão continuar sobrevivendo. Mas a população vai cair numa desgraça total. Já há uma miserabilidade no Brasil. E a gente tem que cuidar com isso. Tá? Então eu fico preocupado que se crie no próprio orçamento
talvez deste ano, já para o ano que vem, algum estudo da prefeitura para poder verificar como é que ela vai atender essas necessidades trabalhistas dessas pessoas que estão vivendo hoje na cidade de Conchas. E há um crescimento, se você pegar o IBGE, você vai ver que há um aumento de população muito grande em relação aos 65 anos para mais. Então é uma coisa muito séria, fiquei muito preocupado, porque de certa forma esse sistema ele vai tirar daqueles que têm menos, já estão sofridos, para poder pagar quem que vai ganhar com isso? Mais uma vez é o mercado financeiro. Vai atender a quem interessa isso? Aos poderosos, aqueles que têm muitas riquezas. Sabe? É um negócio... Só no Brasil que eu vejo um negócio desse. Entendeu? Geralmente os governos, eles taxam aqueles que têm muitos, aqueles que sonegam. Aqui é o contrário, está penalizando o trabalhador. E nós, legisladores, temos que estar preocupados com isso. Me preocupa muito isso. Então, eu já gostaria que no próximo orçamento, que nós vamos receber, provavelmente agora em agosto, do Poder Executivo, através da competência das assistentes sociais, da educação, que se crie um estudo sobre isso aí. E esperamos que tenham essa sensibilidade. Né? Quem vai atender essas crianças, se é a saúde, enfim, tem que ter um estudo detalhado sobre isso aí. Tá certo? Então é isso aí que eu queria chamar a atenção de todos os vereadores, do Executivo, para que realmente comece a se preocupar com isso. Convido o vereador Omar Miranda para o uso da tribuna. Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, bem lembrado pelo vereador Paulo sobre essa questão social, tanto do Brasil como do Estado de São Paulo, e principalmente no município de Conchas. Mas eu peço desculpa até, vereador, eu dei risada na hora que o senhor falou sobre assistência social. É o único órgão que não funciona em Conchas. Tá? E exemplo disso nós temos, e volto a ressaltar mais uma vez. Saiu uma adolescente da casa-abrigo, sem estrutura nenhuma, visivelmente com problemas mentais, com dificuldade, tá? Foi aprovado para essa casa aluguel social por um ano, que poderia ter sido prorrogado por mais um ano, não veio o projeto, e essa menina ficou perambulando pelas ruas. Caiu no mundo das drogas. Nós conseguimos, junto com a Secretaria de Saúde, intervenção de algumas autoridades, internação. Foi internada, saiu e está na rua. Ela e a mãe dela estão invadiram uma casa, estão morando sem água, sem luz. Cadê o serviço social? Cadê a proteção? Cadê o princípio da dignidade humana? Cadê a Constituição, artigo 195? Sério, cadê a nossa lei orgânica? Cadê? Então, gente, o que eu posso falar? Como a gente pode pedir um planejamento numa estrutura social? Que a crise é grande no país. Só que nós vemos que Conchas, nós estamos um pouquinho pior. A nossa situação é um pouquinho mais complicada. Nós estamos com um número enorme de desempregados. Nós estamos aí... Se eu chamar amanhã para uma audiência pública, pedir para o presidente Rodrigo, que é da comissão, chamar a secretária de Assistência Social para nós fazer uma audiência pública, discutir sobre as políticas públicas de assistência social de Conchas, não vão saber responder. Se a gente perguntar quantas famílias carentes nós temos em Concha hoje desempregadas, quantas famílias nós temos hoje que não tem estudo, que não tem um curso técnico, que não tem uma formação, que não tem condições de ganhar um salário, não sabe responder. Se eu perguntar quanto idoso que tem 63, 64 anos, que não tem condições de trabalhar e não tem condições de sobreviver e não tem salário, não vão saber responder.
Se eu perguntar quanto deficiente tem hoje em Concha, essa secretaria não sabe responder. Se eu perguntar quantos moradores de rua voltou na praça, não sabe responder. Quanto desce por dia no município de Concha, não sabe responder. Então, eu falo, o maior fracasso, essa gestão é conhecida por obras. E o maior fracasso dessa gestão está na saúde, está na assistência social, no desenvolvimento do ser humano e na questão de casas populares. Eu fui procurado por mais de 6 famílias essa semana que estão com aluguéis atrasados. O vereador quer uma parte. É a parte, vereador Paulo Nunes. Eu só queria, Omar, fazer uma complementação para você, que hoje, consultando os dados do IBGE, que está à disposição, Conchas, ela tem, o último censo foi 2017. Eu não tenho 18 e nem 2019. A população ocupada em Conchas, 4.151 pessoas. Um total de pessoas ocupadas, 23.000,5%. E percentual da população per capita de meio salário mínimo, 29,5%. Isso significa o quê? Que se você pensar em 23% ocupado, veja a quantidade de pessoas, evidentemente, que não exercem uma função especificamente de trabalho, de ocupação com registro. Então, é uma coisa assim que é interessante a gente perceber se você comparar as outras cidades. Você vê, por exemplo, uma cidade como Laranjal, como Cesarolange. É interessante a gente olhar para a gente poder estabelecer uma amostragem. Então, aquilo que você falou, ele está correto diante dos dados do IBGE. Então, há uma preocupação, sim. E levantei também aqui, eu vou falar isso mais para frente, depois que eu me embasar bem, a quantidade de empresas que nós tínhamos e que tem hoje, como elas se diminuíram. E essa mão de obra acabou ficando esparramada, perdida pelo caminho. Da mesma forma, a população que vem diminuindo. Evidentemente, cai também no censo escolar a quantidade de alunos dentro das escolas. São dados importantes. Por quê? Porque a população começa a sentir uma análise, uma fotografia da realidade nesses aspectos que você está levantando aí. Então, o que eu quero deixar aqui em forma de indicação a todos os vereadores e até ao presidente da comissão responsável, que antes que venha o orçamento, que a gente convide os responsáveis pelo planejamento do município para a gente discutir, certo? Discutir em audiência interna, o secretário da Assistência Social e de Saúde. A gente vê a questão do hospital. O médico não consegue atender as pessoas direito no hospital. Por quê? Mais uma vez eu volto a ressaltar. A equipe do hospital é boa, gente. É os postos de saúde que não está funcionando. Não temos médico no posto de saúde. Não temos... O PSF foi, assim, desestruturado, acabou, entendeu? Então, está todo mundo indo para o hospital. Você olha nas redes sociais, você passa na frente do hospital, é todo mundo reclamando. Não dá tempo nem do médico. O médico tem que virar curador lá no hospital. Por quê? Porque a estrutura básica de proteção à saúde, esse governo destruiu. Tá? E não consegue enxergar isso. Né? Então eu acho que assim, obra, e cuidar do ser humano. Que adianta nós ter uma cidade bonita, ou você ter uma casa excelente, mas você não tem um gás, você não tem uma luz, você não tem uma água. Concha está assim. Cidade sem luz, cidade apagada, cidade linda, sem dar condições para ninguém. Falando na menina Valentina, eu acho que o vereador que me antecedeu colocou muito bem a questão, certo? Mas existe sim a licença de tratamento à saúde, já tem várias jurisprudências no TRF, certo? Baseada na garantia constitucional de proteção à família no artigo 26 da Constituição, no artigo 227, e do servidor público para postular a licença para tratar do assunto, de acordo com a Lei 91.812 ou /90. O que nós podemos fazer para acelerar isso? O mesmo que foi feito para aquela jovem de início, certo? O município dá licença enquanto ela pleiteia
na justiça e o município dá um subsídio, certo? A gente aprova um subsídio para a família, tá? Porque é constitucional, é legal, é questão de saúde, é uma coisa que todos nós entendemos. Precisa e nós temos que cuidar. Se nós não cuidarmos das famílias conscientes, de quem nasceu, de quem mora aqui, nós vamos cuidar de quem? Para que servem os nossos cargos? Então eu deixo essa indicação para o prefeito, assessoria jurídica do prefeito, que elabora o projeto de lei, que oriente ela, que dê assessoria para ela, que recorra na justiça com o pedido de liminar. Enquanto isso, a gente aprova uma lei que pode ser prorrogando e dando um subsídio, porque a família tem que dar o amparo à criança. Não tem como. Vamos precisar de leis, vamos precisar de estrutura, alimentação. Não é só a vacina em si. A vacina em si, a gente sabe que o Estado vai fornecer. E o resto? A população ajuda, mas nós sabemos que nós não temos condições de fazer isso. E o poder público tem essa obrigação e tem essas condições, e nós, como legisladores, estamos prontos e dispostos para isso. Gostaria de mais uma vez ressaltar aqui o seguinte: como tirar Conchas da crise? Primeiro, quem tem o maior orçamento em Conchas hoje? Prefeitura Municipal. Então, em vez de ficar vestindo muita obra, vamos ampliar a vaga de estagiário, vamos ampliar a vaga do pró-emprego, vamos ampliar... nós precisamos de bastante serviços braçais, enfim. Vamos pegar esse orçamento que o município tem hoje e está sendo gastado com obras e não está desenvolvendo e nem ajudando pessoas, vamos transferir para o lugar certo. Vamos cuidar do ser humano, tratar do ser humano para que ele tenha condições de trabalhar. E outra, que o senhor prefeito mande para cá, meio urgente, um projeto de lei ampliando o aluguel social e o pró-emprego para a gente socorrer as famílias de Concha. Temos um monte de família desempregada, coisa que o serviço social do senhor prefeito desconhece. Então, senhor prefeito, eu sei que o senhor não é mais candidato, que o senhor não pode, mas espero que aí dentro ainda exista um ser humano e que queira cuidar do ser humano que reside em Concha. É isso, senhor presidente, senhor vereador. Não havendo mais ninguém inscrito em tribuna, passamos para a ordem do dia. Discussão e votação. Projeto de decreto legislativo número 2 de 2019, de autoria do vereador Sidney Leão de Souza. Dispõe sobre a concessão de título de cidadão consciente ao senhor Walter Rosa Paz. Eu coloco em discussão. Vereador Sidney. Senhor presidente, vereadora, nobres colegas, eu gostaria de falar um pouco sobre o senhor Walter Rosa Paz. O senhor Walter, ele é pai do meu amigo Cristino, que trabalha na prefeitura também. Todos conhecem, né? O Cristino, ultimamente, ele ocupa ali a questão do alistamento militar, né? Então, ele está... E, em contato com o Cristino, eu fiquei sabendo algumas coisas sobre o cidadão Walter Rosa Paz. Então, o senhor Walter, né, não vou ler a biografia dele hoje, né? Porque não está previsto para hoje, mas alguma coisa a respeito desse cidadão que é de Juquiratiba e que durante muito tempo ele foi funcionário público, né, da prefeitura municipal, exerceu várias funções, principalmente dentro do distrito de Juquiratiba, uma pessoa bastante conhecida por todos, né, os habitantes do distrito de Juquiratiba, e que, por tudo que foi passado para mim, esse senhor Walter, ele exerceu um cargo com bastante esmero, né, com bastante eficiência, né, durante mais de 30 anos. Na verdade, ele foi funcionário da prefeitura durante 30 anos, 3 meses e 11 dias. Né? Então, muito conhecido. Hoje, senhor Walter, ele se encontra com 83 anos de idade, né? Bastante disposto e continua também, né, torcendo para o Corinthians, né, corintiano roxo, pelo que falaram para a gente aí. Né? Então, seria isso, né, o que eu teria que falar, assim, de
um breve resumo sobre essa pessoa, né, chamado Walter Rosa Paes, que no dia 4, né, então daí teremos a leitura completa da biografia do senhor Walter Rosa Paes e podemos falar um pouco mais dele. Seria isso, senhor presidente, nobres colegas. Discussão, vereador Omar. Vereador Sidney, eu gostaria de parabenizar pelo título de cidadão ao senhor Walter Rosa Paes. Eu nasci fora, mas criado em Jucaratinga. Desde criança conheço o Walter Rosa Paes, corintiano, incentivador de todos os adolescentes a jogar futebol. Né? Trabalhou, prestou serviço para o município. Era um único dos funcionários que não recebia hora extra. Cuidava da água, nunca faltou água em Jucaratinga quando ele cuidou. Tá? Sempre teve estrutura, nunca teve preguiça. Sempre levantou 5 horas da manhã e dormia à tarde. Mesmo depois que se aposentou, ajudou ainda vários prefeitos a resolver o problema da água em Jucaratinga. Depois, alguns prefeitos não quis mais. Mas é um grande conhecedor do distrito, é um grande senhor de grande respeito, tanto dentro do futebol, que ele sempre incentivou a moçada, a juventude de Jucaratinga, e assim como funcionário público, um exemplo de funcionário que o distrito já teve. É isso que eu posso deixar registrado essa noite. Também gostaria de falar dessa propositura do vereador Sidney Leão, parabenizá-lo. Assinei com muito gosto esse título de cidadão. Confesso que, como o vereador Omar falou, eu também fui para Jucaratinga com 6 anos de idade. Conheço o Walter desde aquela época. Nem sabia que ele não era cidadão consciente. Para mim foi uma surpresa até. Mas ele é merecedor desse título, com certeza. Foi um funcionário da prefeitura exemplar. Cuidava da água de Jucaratinga realmente, cuidava de tudo. Se tem uma pessoa que conhece tudo de Jucaratinga, é o senhor Walter. Era muito amigo do meu pai. Trabalhou muito tempo também ajudando meu pai lá na construção das granjas. Parte elétrica, quando dava problema, era só chamar ele que ele resolvia para a gente lá. Então, tá de parabéns, vereador Sidney, e conte com o meu voto aqui. Mais alguém em discussão? Não havendo discussão, colocamos em votação. Votação nominal, 2/3. Como vota, vereador Márcio? Favorável. Vereador Dille? Favorável. Vereadora Juliane? Favorável. Vereador Paulo? Favorável. Vereador Rodrigo? Favorável. Vereador Júnior? Favorável. Vereador Omar? Favorável. Favorável. Vereador Sidney? Favorável. Também voto favorável. Projeto de decreto legislativo número 2 de 2019, aprovado por unanimidade. Requerimento 54/2019, de autoria do vereador Valdir Moura de Arruda. Requer que o Poder Executivo informe se o terreno localizado atrás da fábrica de imóveis Chaguri é da propriedade do município ou particular. Em discussão. Vereador Dille. Senhor presidente, nobres vereadores, isso só para dar uma ciência à população, aos moradores do bairro do Jardim Primavera, ali que vem perguntando se aquele terreno ali está sendo loteado hoje, depois de aberta a rua, se é considerado ali uma área verde, se já foi da prefeitura e hoje é particular, devido àquela área do lado direito, indo daqui para lá, foi doado por vários prefeitos na época. Então, só para ter essa ciência, essa resposta do requerimento, senhor presidente. Não havendo mais ninguém em discussão, coloco em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contra, fique em pé. Requerimento 54/2019, aprovado por unanimidade. Requerimento 55/2019, de autoria do vereador Valdir Moura de Arruda. Requer que o Poder Executivo Municipal informe se o terreno ao lado do reservatório da Sabesp é de propriedade do município ou particular. Em discussão. Vereador Dille. Senhor presidente, nós vereadores, esse terreno é localizado na Avenida Elias Tomazella ali, e é quase em frente à Coab 4. Todo mundo sabe que tem um barracão ali ao lado da caixa d'água da Sabesp. Também é terreno doado, como todo mundo bem sabe,
E já vi que já foi ocupado por várias pessoas, famílias ocupando ali, pagando aluguel. Hoje tem um monte de carro parado ali dentro. E tive informação que ali já foi passado por várias mãos, vendido para várias pessoas, e é terreno de doação. Então sabemos que tem muitas mini fábricas trabalhando no nosso município, pagando os aluguéis aí de R$ 1.500, R$ 2.000, de um barracão pequeno. E sabemos que ali tem um barracão que dá para agregar ali 20 a 30 costureiras ali. Então, tenho certeza que tem pessoas na fila para adquirir terreno. E tem um barracão pronto ali. E sabemos que foi vendido. Então, só para ter ciência também, a fiscalização cai em cima disso aí. Serei senhor presidente, nós vereadores. Não havendo mais ninguém em discussão, coloco em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contra, fique em pé. Requerimento 55/2019 aprovado por unanimidade. Passamos à explicação pessoal dos vereadores. Explicação pessoal, vereador Rodrigo. Dispenso. Explicação pessoal, vereador Dille. Senhor presidente, nobres vereadores, sobre a indicação 92 de 2019, que indica o Poder Executivo Municipal a manutenção das academias ao ar livre do nosso município. Sabemos aí que os idosos vêm fazendo esses exercícios, quanto mais a população em geral, e passando e olhando todas elas, está faltando manutenção. Tem muitos aparelhos soltos, remendados, e pessoas munícipes vêm remendando com arame, e isso é perigoso, machucar as pessoas. Então peço aí também ao setor competente que passe fiscalizando todas as academias. Tem parafuso solto, muitos parafusos já sumiram, e precisa ser chumbado no local. Aí eu peço então que o setor competente faça isso a pedido dos munícipes. E também gostaria de fazer um pedido aqui, que o prefeito, o setor competente aí, manda um ofício aí para a empresa da Rodovia do Tietê, que eles agora pegaram a concessão do trecho da Marechal Rondon ali até o bairro Santana, como todo mundo sabe. Eles passam roçando a lateral ali. Esses dias passaram tapando buraco. Mas eles passaram tapando buraco, cada 10, 15 metros, um buraco tapado. E estive lá, no final de semana, em Santana, e acabaram me pegando lá, os munícipes ali do bairro, e me levaram até o local, mostrando para mim. Então peço aí ao senhor prefeito aí, ao setor competente, que tome as devidas providências, que realmente agora que eles pegaram, e que façam um recapeamento, um serviço de tapa-buraco bem feito ali, porque é pedido dos munícipes. A gente vai visitar os bairros e os munícipes vêm pedir para a gente, então não podemos deixar de cobrar-los da parte do setor competente aí. Se a prefeitura não pode fazer, que peça à empresa que faça. E também gostaria de dizer que, realmente, como o vereador Omar falou em tribuna aqui, temos muitas pessoas mesmo no nosso município aí desempregadas, pai desempregado. Sabemos da dificuldade que está o nosso país em geral, mas não podemos esquecer do nosso município. A gente mora em bairro de Coab, e muitas pessoas procuram a gente para perguntar se o prefeito vai fazer um distrito industrial, se um dia vai aparecer numa foto o prefeito com alguns empresários, coisas que ninguém vê foto de prefeito ou vereadores, mas não é função do vereador, eu explico para essas pessoas. Olham rede social para ver briga, discussões, intrigas, mas não vê foto com empresários. Então falta, além do incentivo no distrito industrial no município, incentivo pela internet. Essa tribuna nessa Câmara aqui dá uma explicação para a população, o motivo do porquê, para dar uma ciência. Muitos me perguntam para mim, vereador, mas como é que pode? É a solução? A solução, não vejo solução. Eu, como vereador, não vejo solução no fundo, não vejo luz no fundo do túnel. Porque o prefeito, faz 6 meses que eu não converso com ele. Esses dias que fui na prefeitura, ele não estava. Com outras pessoas ali na frente, eu não vou falar.
Então fica tão difícil você saber dar resposta para a população. Mas temos a tribuna livre aqui nessa Câmara aqui, que poderia vir aí o senhor prefeito e dar uma explicação para a população. Qual o motivo desse distrito não estar pronto no momento, se ele vai conseguir fazer ou não, as novas casas populares ali em cima, se vai começar ainda esse ano ou não, ou vai começar o ano que vem ou não. Sabemos que ele não vai entregar, mas dá uma ciência para o povo. O povo ouve da boca do vereador, mas também quer ouvir da boca do prefeito. Sabemos que quem executa é o executivo, não é o vereador. Então, muitos desacreditam na palavra do vereador, porque não vê da parte do executivo. Vim aqui em tribuna, como a gente vê que não gosta de rede social, então realmente não vê mesmo o prefeito em rede social. Mas pegar essa tribuna aqui e dar uma ciência para a população, dar uma explicar o porquê daquelas casas que estão fechadas lá no Jardim Primavera, que não foi entregue ainda para os moradores que mais necessitam, que estão lá, rato, chuva, água correndo dentro dos barracos. Eu não entendo, também não entendo o porquê essa entrega dessas casas. Não dá para entender. Sendo que as pessoas que estão morando lá, a maioria, já ampliaram suas casas, fizeram muros, portões, e os mais necessitados estão ali, ainda na rodovia. Seria isso, senhor presidente, nós vereadores. Explicação pessoal, vereadora Juliane. Dispensa. Explicação pessoal, vereador Paulo Nunes. Eu quero pegar um gancho daquilo que o vereador Dili falou. Eu me envergonho muito de morar na Vila Seminário, tenho lá um colégio, uma casa razoável, mas ver meus irmãos ali na Marechal Rondon, às vezes eu faço algum trabalhinho social, levo alguma coisa, fiz até uma casinha ali para um deles. E por falta de orientação, um mês depois ele vendeu a casa. Foi embora, depois eu pedi outra casa. Mas me dói. É uma questão humana. Uma questão humana. A gente morar bem e o irmão da gente a 300 metros. Eu vi esses dias que nós passamos aí uma friagem muito forte. A gente percorreu algumas ruas, alguns locais. Realmente muito difícil. E quantas vezes a gente bateu na porta das pessoas que moram ali na rodovia, você, escuta, nós estamos querendo oferecer aí alguma coisa para vocês, vocês têm alguma coisa o que comer? Não, aceitamos de bom grado. Eu não sei até que ponto na cidade há pessoas que passam fome, com salário mínimo, paga aluguel. Um salário mínimo, paga aluguel. Gastam com remédio. Remédio é uma fortuna. Uma das coisas mais caras da cidade, desse país, é remédio. Remédio de pressão, remédio de colesterol, remédio, enfim, de diabetes, e vai afora, é caríssimo. Agora eu fico imaginando uma sociedade como a nossa, com todos esses problemas, com a fome, a falta de remédio, falta de moradia, falta de assistente social, falta de médico. Eu fico entristecido. Às vezes eu vejo lá com a minha família, minhas crianças ficam com um problema de saúde. Você procura pela necessidade um médico particular, mais o remédio. Eu fico imaginando como é que vivem esses mais humildes. Eu não entendo, eu acho que, Dili, aquilo que você fala é muito importante. Eu acho que fazer obra, Omar, tem que fazer sim, mas aquilo que é necessário. Tem que ter um grau de inteligência para fazer uma leitura da cidade, para saber o que é preciso. Você vê, está sendo feito mais um posto de saúde lá na Coab 2, na Vila Seminário, era para ser feito no hospital, eles mudaram para lá. Tem mais sentido do que fazer no hospital. Acho que entenderam as nossas observações aí, eu não sei porquê, mas mudaram para lá. Só que essa obra está sendo feita em cima de uma área que era uma piscina. E que aquele polo industrial, aquele polo lá, escolar,
podia estar funcionando de outra forma. Se tampa um para fazer uma outra. Se desmancha um para fazer uma outra. Então essa questão das obras tem que ser feita, eu acho sim. Fiquei contente de saber que a prefeitura não vai ser feita, a nova prefeitura. Que a verba da prefeitura, talvez por alguma razão modificou, nós vamos votar hoje o destino da verba para fazer um asfalto, uma rua de uma comunidade que precisa. Eu gostaria até que fosse asfaltado lá a estância em vez da rua, mas se respeita, porque tem mais sentido. Então a obra precisa fazer uma leitura exata do que ela é necessária. Porque acho que a maior obra que já falaram aqui, eu não sei se alguém falou aqui, que a maior obra que um ser humano pode construir para outro ser humano é o emprego. É que ele ganhe o suficiente para poder sobreviver. E que não dependa só das custas do poder público. Então essa reflexão tem que ser feita na próxima gestão dele. Cabe aos vereadores, aquilo que o Mar falou, os assessores, o prefeito, sentar com a sociedade e perguntar o que está precisando a nossa cidade. Eu acho que essa discussão que você colocou é muito importante. E a gente tem que continuar isso. Explicação pessoal, vereador Júnior. Senhor presidente, senhores vereadores, eu queria pedir essa explicação ao setor competente do Departamento de Obras que estude ali a possibilidade daquela, as manilhas que passa aqui nesse córrego que passa atrás da associação aí, né? Lá a manilha é pequena, está entupida, né? Faz tempo que não faz a limpeza. E chegou até a afundar um pouco lá o asfalto lá que passa caminhões na rua Francisco Serrano. Então, peço aí ao seu Orlando que vá lá e veja. E muda aquela manilha para uma manilha maior, né, e faça bem feito lá. Porque aquilo lá já foi pedido faz tempo, até na campanha do senhor prefeito foi pedido, e então está ficando para trás. E é uma hora que vem chuva, já aconteceu de encher lá e não vencer e passar água em cima da estrada e entrar nas casas ali. Então fica aí meu pedido, né, que faça. Outra coisa, o vereador falou aí dos empresários, né? Eu já cobrei aqui nessa casa reuniões com os empresários, os comerciantes, ver a necessidade que eles têm, que eles estão passando, né? Que eu acho que, já que não temos o distrito industrial ainda, não sei quando que vai ter, e então que converse e veja a necessidade de quem já está instalado, porque se não tiver um distrito industrial com água, esgoto, força, asfalto, iluminação, tudo não vem. Não vai vir, ninguém vai pôr uma empresa num pasto. Então, essa é a minha opinião. Então, vamos focar no quem já está, a necessidade de quem já está aí gerando emprego e ajudando a cidade a desenvolver, né? Aproveitando também o Mar falou aqui, do aumento de vagas do pau-emprego, eu estava pensando, essa é parabenizar até, porque foi uma forma que a prefeitura ajuda quem está desempregado e também ajuda a fazer o serviço. Pode contratar uma equipe de conserto de mata-burro que existia nas outras administrações, uma equipe de limpeza, né? Nossa, pode gerar emprego e também deixar a cidade de acordo com o que precisa, né? Porque hoje, se você for ver, não tem muito funcionário da prefeitura. Para fazer um serviço, uma obra, demora, né? Falta de mão de obra, falta de... não sei do que é, mas eu acredito que não tenha mão de obra suficiente para fazer isso daí. Então,
é uma sugestão para o senhor prefeito aí, né? Estude a possibilidade, aumenta, manda para a Câmara, a gente vota aqui o aumento do pró-emprego e acho que fica bom para todos. Então seria isso por hoje, senhor presidente, senhores vereadores. Explicação pessoal, vereador Márcio. Senhor presidente, demais vereadores, eu queria fazer uma indicaçãozinha oral hoje a respeito ao secretário Lipe, que ele deu uma atenção especial essa semana lá no bairro da Santana, porque esse final de semana vai ser a festa lá, e a população de fora vem, parentes, venham tudo lá, de São Paulo, e dobra o pessoal lá, esse final de semana. E lá falta água, né? A Sabesp ainda não conseguiu fazer encanamento de água lá para eles. Então que o Lipe mande, dê uma assistência boa para eles esse final de semana, que não deixe faltar água para eles lá. E outra coisa também, que ele mandar o pessoal lá dar uma limpeza na praça lá. Seria isso, senhor presidente, demais amigos. Também gostaria de falar umas palavras em explicação pessoal. Nós vamos votar aqui hoje um projeto em extraordinária. Não vai mais fazer a prefeitura, porque está muito enrolada a questão do terreno aqui. Está difícil de desenrolar essa parte e sem o terreno não tem como construir. Então o prefeito decidiu investir em asfaltamento, que também nossa cidade está precisando muito. Nós sabemos que tem, acho que 600 mil reais para se gastar em recap, que é aquele recurso que nós conquistamos lá em São Paulo, 400 mil, e tinha 200 mil ainda para fazer. Então eu acho que dá para dar uma ajeitada boa na cidade, né? Então eu vou fazer uma indicação verbal aqui ao prefeito, nessa questão que nós vamos deixar de fazer a prefeitura. E vou fazer uma indicação verbal que asfalte a rua Pedro Salgado, que foi uma verba que nós perdemos, que estava conquistada, foi perdida. É uma indicação apenas, é o executivo que sabe o que quer fazer, o que não quer, né? Tem muitas ruas precisando, a gente sabe disso. A rua que vai para a estância já vai ser feita, não precisa mais de verba, já está incluído na verba. A José Miranda do Amaral também. A rua ali do Libardi também já está. Infelizmente, a licitação deu deserta novamente pela segunda vez. A questão da Avenida Elias Tomazella, aqueles lugares que estão ruins ali, em frente à Praça da Bíblia, também está nessa licitação que deu deserta. Infelizmente, já estava na licitação e deu deserta pela segunda vez. Então a gente vai acompanhando os trabalhos, não é fácil. Dizer que dá para tirar a verba das obras para pró-empregos, todos nós sabemos que não existe. Não é assim que funciona. Não é. Fosse fácil assim, estava resolvido todos os problemas da humanidade. A gente sabe que a verba está carimbada. Ela vem para fazer a Rua São Paulo, ela vem para fazer o hospital, ela vem certinho, está tudo certinho. Então, vamos dizer assim, a cidade está bonita. O vereador falou aqui que está bonita a cidade. Mas é o que nós podemos fazer. Questão de emprego, põe uma mão na consciência. Você acha que é da vontade do prefeito, que tem um supermercado, não querer trazer emprego para a cidade? Tem lógica uma coisa dessa? Vereador Marco, quando eu estou falando, eu gostaria que o senhor ficasse... Eu não fico falando quando o senhor fala. Então, não tem lógica, minha gente. Não é falta de vontade. Não é falta de vontade. Todos nós queríamos que as empresas viessem para Conchas. Todos nós. Não tem lógica. Todos nós estamos passando apertado. Eu também estou passando apertado. Meus filhos estão passando apertado com a empresa deles. Porque não tem emprego na cidade, realmente. Está complicado. E
Estão fechando. Quanta cerâmica fechou? A culpa é do prefeito? Vamos parar com isso. Não é culpa do prefeito, nós sabemos que não é. Esse discurso já está mais do que ultrapassado. Não serve mais. Vai fazer o distrito industrial? Tá bom, faz o distrito industrial. Cadê a indústria? É isso que a gente tem que entender. O distrito industrial é uma área que está lá. Nós já sabemos onde vai ser. Agora precisamos saber que tipo de indústria que vem. Como é que você vai abrir rua lá? De repente parece uma indústria que quer o terreno inteiro. E daí? Estou supondo, estou fazendo uma suposição. Então a gente tem que ter pelo menos uma noção do que vai vir para Conchas. E não tem nenhuma noção, porque não tem ninguém querendo. As empresas que estavam interessadas evaporaram. Nós sabemos disso. A crise nacional, ninguém está investindo. Está difícil a coisa, não é fácil. Então, eu sei que a oposição sempre vai bater nessa tecla, faz parte, mas não tem lógica. É só imaginarmos. Se o prefeito fosse um empresário que gerasse empregos, uma empresa que gerasse empregos, como tinha antigamente, aí ele tinha interesse em não querer que ninguém viesse aqui mesmo, para não subir o valor da mão de obra. Mas não é o caso desse prefeito. Não é o caso, e nós sabemos disso. Para ele, quanto mais indústria vier aqui, melhor. Então, esse discurso, para mim, está ultrapassado. Podem falar à vontade, mas está ultrapassado. Não é falta de vontade. É porque não está dando certo mesmo. Agora, se vocês tiverem algum empresário interessado, nos fale que nós damos um jeito. Seria isso por hoje. Explicação pessoal, vereador Omar. Senhor presidente, senhor vereador, ouvi todos atentamente, não vou citar o nome de nenhum vereador para que depois venha a parte querer falar, mas eu acho bem engraçado, e respeitando a opinião de todos, quando a gente fala que o prefeito não tem vontade. Eu acho que vontade ele tem, o que eu acho que falta é capacidade. Porque administrar com dinheiro é fácil, administrar sem dinheiro na crise é só para quem tem capacidade. Vamos e venhamos. Fechou o matadouro. Quanto abate de boi tem por dia em Conchas? Alguém sabe me explicar? Porque se o município não tinha condições, por que não criou uma associação, tipo, rapaz, isso aquilo não foi um subsídio para que esses abates fossem no município de Concha, gerasse dinheiro, gerasse emprego, e nós apoiávamos o produtor rural? A Frango Forte está lá parado. A Céu Azul, todo mundo sabe que ela desmontou em Sorocaba, queria vir para Concha. Por que o prefeito não desapropriou esse dinheiro que gastou muitos rios de dinheiro nesses 6 anos em obras desnecessárias, não desapropriou a Frango Forte e não cedeu para Céu Azul, não chamou a Céu Azul para conversar? Porque é incapaz, não fala, ele manda os outros falar, manda os outros defender. Ele não tem coragem de vir aqui, só grava vídeo para falar mal de vereador, para falar de projetinho qualquer, mas uma coisa que desenvolve ele não faz. Ele não age na saúde, ele não age no emprego, ele não age na assistência social. Lá, eles mandam no prefeito. O prefeito é incapaz, na minha opinião. Segundo, é o primeiro prefeito que não faz campanha de agasalho. Segundo, quantas obras não tem? Por que não chamou os empresários que ganhou a licitação e falou assim, minha cidade está em crise, precisamos gerar mais emprego? Podem falar o que quiser da Adriana. A Adriana pegou uma cidade quebrada, falida, com um frigorífico fechado, mais de 1000 empregos, ela criou frente de trabalho, ela trouxe a XPD, trouxe uma empresa que está aí, certo? E ajudou a abrir algumas empresinhas pequenas, certo? E dava subsídio. Agora está sendo caçada, porque ela liberou o vará, porque ela deu engenheiro, tudo isso ela tem. Se ela fosse prefeita, está respondendo por isso. Mas pelo menos ela fez. Ela deixou um emprego aqui. Qual é a marca desse prefeito? Obras sem desenvolver pessoas. Vai deixar Concha passando fome. Vai fechar Concha. O limite de licitação aumentou. Por que não compra no comércio de Conchas? Algumas coisas podem ser compradas no comércio de Conchas. Por que não incentiva os açougues a fazer linguiça, não monta um centro para nós termos a nossa linguiça própria?
Certo? Por que não cria um restaurante de R$1? Por que não reabre o projeto Espaço Amigo, onde empregava a pessoa e ensina a criança a ser? Por que não cria o projeto Ação Jovem municipal, como os outros municípios fez? Por que não faz igual o prefeito Pereira, não sabe fazer? Copia. O prefeito Pereira paga um barracão para curto prazo montar brinquedo. Tem um cara que procurou o prefeito, ficou 4 horas sentado lá, o prefeito não atendeu. Ele não quer fazer, senhor presidente. Se ele quisesse fazer, ele tinha atendido. Tem um senhor que quis, sim, abrir. Dei a palavra, pode falar à vontade. O senhor falando, presidente, é uma coisa. Manda o prefeito vir aqui falar. Manda ele vir aqui na tribuna. Fala que porque ou ele é, para mim é incapaz. Isso é incapacidade. Certo? Ó, você pega na área social. O primeiro prefeito que não fez campanha de Natal, nem no frio, nem a campanha do agasalho. Cadê o Fundo Social de Concha? Está escondido? Na onde? Deve estar dentro do buraco de um tatu. Né? Então tem meios. Vamos investir na cultura. Vamos investir no lazer, vamos investir como se diz, turismo. Tem como fazer. É só querer. Só não faz quem não quer e quem é incapaz. Essa é a minha opinião. Bom, como foi citado, tem 1 minuto, vereador. Você falou o presidente, sou eu. Na verdade, a oposição, o vereador em questão, não aceitou até hoje o 7-1 de 2016. O prefeito incapaz que ele fala foi o único prefeito reeleito da história de Conchas. Tem uma incapacidade tremenda, o senhor Odirley Reis. Então, acho que não tem muito o que falar. Eu vi, o discurso é bonito. É chique o discurso. Quero ver a prática. Quero ver a prática. Quantos prefeitos passaram não fizeram nada do que o vereador falou? Vem falar aqui da ex-prefeita que deu incentivo, deu nada. Mentira. Totalmente mentira. Fala com genérico. Veio uma empresa, quis um barracão, o prefeito não atendeu. Dá nome aos bois. Fica ridículo esse tipo de coisa. Não vou falar muito aqui porque não adianta mesmo. Perder tempo. Explicação pessoal, vereador Sidney Leão. Senhor presidente, nobres colegas, vereadora, eu gostaria de falar sobre algumas indicações que eu fiz nessa noite. Uma delas seria uma recuperação asfáltica de alguns trechos da Avenida Elias Tomazella, que já foi, inclusive, até eu me lembro, o vereador Dili já fez essa indicação. E hoje o presidente falou que, com relação a essa rua, a licitação deu deserta, né? Então, mas enfim, passei por lá esses dias e anotei alguns pontos críticos, né? Não é toda a rua que está danificada, em alguns pedaços lá. E eu coloquei os números aí, relacionado em frente da propriedade onde está mais danificado. Também fiz uma indicação sobre a rodovia Anivaldo Lopes, né, que seria a recuperação de alguns trechos, e também roçar a rotatória dessa mesma rodovia lá no fundo. A rotatória está tomada de mato e ali corre-se o risco, né, de algum acidente por falta de visão. Então eu coloco essas indicações ao Poder Executivo, que analise e veja a prioridade. Também gostaria de fazer algumas indicações verbais. Sexta-feira eu estava num supermercado e um cidadão lá do Jardim Santo Antônio, ele pediu que eu fosse até o local e visse lá uns problemas que estão acontecendo. Então, o problema que ele me mostrou fica na rua Vereador Miguel Jorge. E essa rua ela liga os dois jardins lá embaixo, lá o Santo Antônio e o São Benedito. Então, essa rua, ela está, de um lado ela tem o pasto, que seria o final ali do jardim. Tem o pasto, tem o sítio. E justamente aí nessa rua estão jogando muito entulhos, né? E esses entulhos estão fazendo com que prolifere escorpiões ali, segundo o cidadão que me levou até lá o local para ver. Então eu deixo essa indicação verbal ao senhor prefeito, que dê uma olhada lá, inclusive até já adiantei, já falei com ele, né? E também sobre um mata-burro no bairro Santo Antônio, né, que o pessoal lá me procurou também, falou que está muito danificado,
né, que pudesse dar uma ajeitada no mata-burro lá do pessoal do bairro Santo Antônio. E algumas vezes eu ouvi aqui falar sobre alguns problemas relacionados à escola Maria Teixeira, e eu procurei a secretária da Educação hoje para saber o que é que está acontecendo, né, na grade e no portão. Então ela me deu a notícia de que a licitação está sendo feita, né, para recuperar aí a grade e os portões dessa escola, né. Então isso é uma boa notícia para nós, né? Certo? Então seria isso, senhor presidente, nobres colegas. Tendo em vista que a próxima sessão vai cair no dia 5. Desculpa, pessoal, vou convocar primeiro para a sessão extraordinária. Convoco os senhores vereadores para a sessão extraordinária que se realizará ao término desta, para a deliberação dos projetos de lei 14 e 15 de 2019 e projeto de lei complementar 16 de 2019, em primeiro turno, todos do Poder Executivo. Então, tendo em vista que a próxima sessão vai cair no dia 5, e eu vou dar ponto facultativo aqui na Câmara, e de acordo com o artigo 156, parágrafo único do Regimento Interno, eu vou transferir a sessão para quarta-feira, dia 7. Declaro encerrada a sessão, marcando a próxima para o dia 7 de 8 de 2019, às 20 horas. Concha, salve, salve, um ninho de paz e aconchego, aberto em Concha, no chão agreste, do caminho hostil das bandeiras.